Minha mãe me pediu para que eu fizesse um quadro para nossa cozinha. O quadro que ela pegou como referência é um quadro com pássaros e flores. Eu vou deixar aí no vídeo, obviamente. Eu não sei de que artista é. Eu acho que nem dá pra ver direito na imagem. Eu sou uma idiota, porque dá pra ver claramente na imagem que a artista é a Cristina Bueno. Eu não encontrei nada sobre ela na internet, mas que fique marcado aqui, os créditos da imagem vão a ela e os créditos da minha inspiração também. Mas é um quadro bem interessante, as cores são bem legais. E ela me pediu pra fazer algo similar, com cores similares pra nossa cozinha. Então eu pensei, por que não gravar um vídeo do processo de fazer um quadro assim? Eu nunca cheguei a gravar o processo da minha pintura direito, porque toda vez que eu tentei, eu comecei e desisti no meio, seja desistir da pintura ou do próprio vídeo. Então, vamos a esta pequena aventura. Para não gastar uma tela nova, até porque eu acho que eu nem tenho mais uma tela nova guardada, eu aproveitei para pegar uma tela da qual eu já havia desistido. O começo era uma pintura da Princesa Isabel. Eu fiz um vídeo citando o Van Gogh postado no Instagram, que tem essa Princesa Isabel de fundo, mas eu não sei nem se eu tenho alguma foto dela para mostrar no vídeo, porque eu simplesmente desisti dela há muito tempo. Então, eu passei uma camada de branco. Ainda dá pra ver vagamente a figura dela, porque foi só uma camada de branco. Então, eu tenho duas opções agora. Ou eu vou deixar isso como um complemento ao estilo, talvez fique interessante. Ou eu vou passar uma cor por cima, que é o mais provável. Porque a base da pintura, na referência que ela me mandou, era azul. Então eu não sei se eu vou ter espaços para esses tons amarelos e vermelhos no fundo. Veremos. A primeira coisa a fazer quando você vai desenhar algo que você não costuma desenhar, como eu estou fazendo, é buscar referências. Quanto aos pássaros, minha mãe não deu nenhuma especificação de que tipo de pássaro ou cor. Ela só quer que a paleta de cores da pintura seja similar à que ela me mandou. Então eu vou ter que dar uma explorada nos pássaros. Depois de pesquisar um pouco sobre pássaros, dei uma olhada no Pinterest. Eu até considerei usar o pássaro Robin. Eu não sei qual é o nome dele em português, mas Robin. E eu acabei chegando neste pássaro aqui, o pássaro azul oriental, que eu diria que é um pássaro até que similar ao que está na pintura original, e as cores dele estão bem na paleta. Aqui é uma pesquisa no Pinterest, eu separei algumas imagens de referência principais. Essa aqui sendo uma das mais importantes, porque tem um dos pássaros de pé num galho e também tem dois pássaros, já que a pintura original também tem os dois, o que vai me ajudar na interação entre eles. Como podem ver pela minha roupa, já é outro dia. Eu fiz uma pintura com uma base mais azulada, ainda deixando um pouco do laranja da base anterior. E agora vem a parte difícil, eu vou tentar mostrar o meu esboço. Eu não sei o quão bem... foi bem. A maior dificuldade desse projeto é o fato de que eu quero ser original, mas ao mesmo tempo eu tenho que agradar minha mãe, fazendo algo similar à pintura que ela me mandou. Isso me deu uma certa dificuldade na questão da composição, porque eu não queria fazer uma composição igual, eu queria alguma originalidade. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei os dois passarinhos aqui, um olhando pro outro. Eu tentei dar uma variada nas poses também, pra deixar algo mais interessante. Esse aqui meio pendurado pra baixo. E eu preenchi a parte de baixo e a parte de cima com flores, pra dar um foco no passarinho, meio como uma moldura de flores. Essa é a base, logo eu vou começar a pintura. Agora que eu já tinha o meu fundo e as minhas referências, eu comecei a passar caneta de tinta acrílica por cima do esboço, deixando claro onde ficavam quais cores, e isso já auxilia muito para quando eu for passar a tinta guache, porque a tinta guache dá muito mais trabalho do que essas canetas. A tinta guache demora para secar e eu ia ter que passar muito mais trabalho misturando as cores. Então, se eu ainda fizesse todo esse trabalho pra ficar decepcionada com o que eu fiz,
ia ser muito mais difícil terminar. Depois de terminar esse esboço, eu comecei a finalmente usar a gouache. Eu fiz algumas gravações do processo de fazer as cores. Aí é um amarelo bem simples de se fazer. Mas comecei a fazer as cores, isso leva um pouco mais de tempo e dá mais nervosismo, porque eu sempre fico pensando, né, se eu não fizer a tempo, a tinta vai secar e eu vou ter que misturar tudo de novo. Então tem esse nervosismo envolvido. Mas tirando isso, eu tava até que bem confiante, porque, bem, eu tô acostumada a fazer retratos de pessoas. E, assim, a estrutura do passarinho, das flores, é muito mais simples. Então, ao menos isso me trouxe um relaxamento. Como toda pessoa que é muito experiente em fazer vídeos, eu esqueci de gravar eu fazendo as luzes. Mas a gente tem aí ao menos algumas luzes que eu estou fazendo com as canetas. Que depois de fazer com guache, eu ainda passo a caneta por cima, porque dá pra fazer uns detalhes mais refinados com ela. E também, como o estilo que a minha mãe queria era um estilo que tinha essas cores diferentes. Por exemplo, o pássaro é azul, mas aí eu tô pintando ele de roxo. Ou, né, as flores em si eram vermelhas, mas tem bastante laranja nelas. E é muito mais fácil fazer isso com as canetas ao invés da gouache, porque as canetas me dão mais liberdade de passar por cima sem me preocupar. Nada aconteceu. Finalmente terminei o quadro. Como você pode ver, passaram alguns dias, já tá frio, eu tô de manga comprida. Eu estou com o microfone fora do suporte agora, porque meu pai precisa do suporte. E o quadro está terminado. Eu não sei exatamente o que eu acho dele, mas foi uma boa experiência. Eu fiz a entrega, minha mãe parece ao menos ter gostado. Isso vai ficar exposto na minha casa, o que me preocupa um pouco, porque eu vou passar muitos dias vendo ele. Mas eu fico feliz de ter conseguido terminar ele. E eu ainda terminei ele no Dia das Mães, né? Então, presente perfeito. Eu agora só vou passar uma tinta nas laterais do quadro, porque sempre ficam algumas marcas de tinta na lateral, eu quero deixar isso mais lisinho. E, depois disso, vou passar verniz. E aí o trabalho vai estar acabado. Eu vou provavelmente mostrar uma foto pra vocês do trabalho finalizado, ou fazer um vídeo super dinâmico. Mas essa é basicamente a aventura do processo de uma pintura de algo que você nunca pintou. Eu já tinha feito alguns esbocinhos de pássaro, mas eu nunca estudei eles melhor, assim, questão de pose, cor, etc. Eu fiquei bem satisfeita e obrigada por assistir esse vídeo.